Eu quero começar a leitura para que você já comece a mentalizar as perguntas que o texto bíblico faz para você. Então, assim diz: há alguma motivação por estar em Cristo? Então, você se sente motivado por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Esse amor te consola? Há alguma comunhão no Espírito? Você sente ligado no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Você sente isso? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo ao que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pedi ao Maicon que me ajude aqui com uma tarefa. Me ajuda também, Vitor? Que aí fica mais fácil. Hoje tem um brinde para você, hoje tem um cartãozinho para você levar para casa. Vendo? Ai, que maravilha. Quando no começo da semana Mateus me convidou para estar aqui hoje, né, porque não seria eu que estaria aqui, a primeira coisa, eu tinha falado com o Rominho umas semanas atrás, acho que umas 2 semanas atrás, né, Rominho? Eu falei assim, eu queria esse texto. Eu queria esse texto. Mas não caiu para mim. Caiu agora. Pois é. Nenhum de nós sabia. E interessante que quando eu peguei, eu queria o texto. Mas quando caiu o texto, que eu olhei para o texto, e olhei, reli o texto, e eu olhei de novo para o texto, e eu falei assim, caramba, que responsabilidade é trazer esse texto. Porque eu pensei na parte B do texto, na parte teológica, daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo se desprendeu, aquilo que Cristo se tornou, aquilo que Ele é para nós, aquilo que Ele é para a consumação dos tempos. Mas por que Paulo trouxe essa informação de quem Jesus é, daquilo que deixou de ser, para poder vir ao mundo, viver no nosso meio e conviver no meio do povo e morrer por nós e depois voltar aos céus? Nós vamos falar sobre isso, mas num primeiro momento Paulo traz isso como uma ilustração, como uma metáfora daquilo que nós devemos ser. Então, o que Cristo é e o que Cristo fez, maravilhoso, nós dependemos disso e glorificamos a Deus por isso de uma forma tremenda, e graças a Deus que Ele fez isso. Mas Paulo fala assim, vocês têm que fazer a mesma coisa. E aí quando eu olhei para o texto, antes de fazer a pregação, e a pregação começou a me remoer durante a semana, e eu pensando, e escrevia, reescrevia, falava assim, como que eu vou trazer isso? Talvez seja o sermão mais pastoral que eu trouxe na minha convivência com vocês até aqui, porque extrapolou, né, aquilo que geralmente eu trago para vocês. E aí, antes de fazer a pregação, surgiu um poema. E aí esse poema, talvez, se você não se sentir nesse poema, eu quero te dizer que você alcançou um nível de perfeição master como cristão.
Fiz a ilustração aqui. Oi. Ah, vai fazer? Oh, maravilha. Melhor do que o esperado. Quem sabe faz ao vivo, né? Essa palavra kenosis, do grego, significa esvaziamento. E aí você tem uma figura de um homem esvaziando um vaso. Então ela diz assim, kenosis, poema sobre Filipenses 2, 1-11, autor Claudinei Duarte. Ah, como quero ser dono de mim, ter razão em tudo, ser o primeiro em tudo, elevar um trono, ter um reino, súditos, cavalos. Se um reino não for possível, talvez um feudo. Não estou preparado para o cálice que Cristo bebeu. A todo custo, tento passar o cálice. Mas a glória que vem da entrega, quero sem entrega, sem renúncia. Quero com todas as forças que existem em mim. Não quero ser um com o próximo. Quero ser único, exclusivo, admirado, servido. Resisto a me esvaziar no nada que sou. É mortal, doloroso, admitir minha pequenez. Olho no espelho e vejo uma imagem torcida, distorcida, manchada, gasta. É meu maior ídolo, eu mesmo. Preciso urgentemente me livrar, quebrar o ídolo. Para caber no corpo, preciso ser menor, muito menor. Fazer o outro crescer em valor, significado. Ouvir, admirar, respeitar, mesmo que rejeitando ideias, amar as almas. O outro não cabe em mim, se eu não me esvaziar de mim mesmo e de si mesmo. A porta da agulha não deixa passar um camelo inchado, inflado de um ego, que se sente rico de si por si mesmo. E como preciso entrar por essa porta estreita que conduz à vida eterna. Cristo eterno, igual ao Pai, Criador do universo, adorado por anjos, celebrado por milhões, deixou seu trono, deixou os céus. Tinha tudo, nada lhe faltava. Havia algo que amava, que queria, que desejava. Tornou-se homem para que pudéssemos ser semelhantes a Deus. Esvaziou-se para que pudéssemos ser cheios. Tornou-se escravo para que pudéssemos ser livres. Aceitou ser limitado, dependente, humilde. Obedeceu, viveu, sofreu, chorou, morreu. Mas a alegria foi restaurada, a glória restituída, uma família conquistada. Agora não mais unigênito, mas primogênito de muitos irmãos, família de Deus. Adorado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Na consumação os joelhos se dobrarão, céus, terra e profundezas hão de declarar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Obrigado. Quando a gente olha para esse texto, e quando a gente percebe todas essas perguntas, eu também fiz o meu questionário. E esse questionário começa dizendo que a igreja é formada por pessoas, e pessoas estão sujeitas a buscar aprovação ou manifestarem comportamento individualista. O ego é o maior empecilho para a harmonia da igreja. Então, utilizando algumas leituras de C.S. Lewis sobre o orgulho competitivo, do Tribunal Diário, de um livro de Tim Keller sobre o ego, e também a necessidade de membresia saudável e comprometida trazida por Mark Dever em 9 Marcas, a Igreja Saudável, segue esse questionário. Então, não precisa responder, vai só mentalizando as perguntas.
e depois a gente vai entrar nas perguntas bíblicas. O apóstolo Paulo inicia o texto apelando para o consolo em Cristo, o amor e a comunhão do Espírito. Pensando no dia a dia comunitário, por que é tão comum pessoas, ou nós, transformarmos ambientes de graça em um tribunal diário, onde usamos nossos dons ou posições apenas para nos manter, ou provar aos outros, ou tentar provar aos outros que somos alguém? Se o orgulho, por definição, é puramente competitivo, não se satisfazendo em ter algo, mas apenas em ter mais do que o irmão. Em quais áreas da nossa igreja você percebe que o seu ego se sente secretamente ameaçado pelo sucesso ou pelo destaque de outra pessoa? Segundo bloco de perguntas. Expondo a vanglória e o ego inflado. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo nos adverte contra a vanglória, o ego inflado, superinflado pelo orgulho. De que maneiras práticas nós, de forma sutil, tentamos construir um currículo espiritual dentro da igreja para impressionar pessoas, em vez de servirmos simplesmente pela alegria do Evangelho. O texto bíblico nos desafia a considerar os outros superiores a nós mesmos. Diante da nossa cultura atual, que nos ensina que a solução para os conflitos é blindar e inflar a nossa própria autoestima, quão difícil se torna essa ordem de Paulo para o nosso ego natural. Se uma igreja saudável e madura depende de uma membresia honesta, comprometida e que caminha em amor mútuo, como o nosso desejo secreto por reconhecimento individual e posições de destaque se torna o maior vírus contra a harmonia do corpo de Cristo. Agora, no versículo 4, a pergunta seria: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas cada qual também o que é dos outros. A pergunta: quando olhamos para a nossa vida de oração e para o nosso serviço na comunidade, nós estamos genuinamente interessados nas dores e necessidades dos outros, ou estamos apenas usando as pessoas para preencher o vazio e o desconforto do nosso próprio eu? E último bloco de perguntas: se no Evangelho o veredito da aceitação de Deus vem antes do nosso desempenho, Romanos 8:1 diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. A pergunta: por que ainda insistimos em brigar e criar divisões e defender nosso orgulho ferido dentro da igreja, como se ainda estivéssemos sob julgamento ou ainda necessitássemos de aprovação? Olhando para Cristo, que esvaziou-se a si mesmo, qual barreira construída pelo seu ego precisa ser derrubada hoje para que a perfeita harmonia e união dessa igreja sejam aprimoradas? Então são perguntas que eu preciso me fazer, que você precisa se fazer, que nós precisamos fazer todos os dias. E entrando, batizei a minha folhinha. E entrando no texto, a gente olha que Paulo começa trazendo a seguinte pergunta: há alguma motivação por estar em Cristo? Será que você se sente realizado com essa informação de que você está em Cristo? Essa informação era a liga, a argamassa que Paulo começa a trazer nesse texto para dizer assim: olha, vocês têm realmente plena convicção de que vocês estão em Cristo? Vocês têm plena convicção do que significa estar em Cristo? Significa que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa que você foi aceito por Deus, não por seus méritos, mas porque Cristo ligou e Ele fez isso por mim, e Ele fez isso por você, e Ele está fazendo isso, então nós estamos em Cristo. Então há uma motivação muito grande para você estar aqui nessa noite. A primeira motivação por estar aqui é adorar aquele que deu a vida por nós. A primeira motivação para estar aqui é saber que nós fomos resgatados da morte para a vida através da morte de Cristo na cruz. A primeira motivação que faz com que essa argamassa nos ligue como corpo de Deus e corpo de Cristo é saber que nós fomos resgatados da morte para a vida. Há uma consolação estar em Cristo. Isso sugere que quando a salvação foi recebida pela fé, eu posso descansar
na fidelidade de Deus. Não é mais algo que você faça para Deus. Não é algo mais que você faça para a igreja. Não é você dar a sua vida para ser queimado vivo. Não é você largar aqui e parar lá do outro lado, lá no Himalaia, que fosse para pregar o evangelho para um alpinista que está morando lá no topo do Himalaia. Não é isso que vai fazer você estar firme em Cristo. Mesmo que você dê a sua vida para ser vendido como escravo para uma tribo, como missionários já fizeram ao longo da história. Alguns missionários, uma certa vez, pietistas, eles perceberam que eles não tinham como pregar para escravos. Os senhores de escravos não deixariam eles chegar para pregar para aqueles escravos. E eles estavam tão tomados de um amor profundo por Cristo, por aquilo que Cristo havia feito por eles, que eles se venderam como escravos para ir pregar para os escravos, para viver entre escravos, para trabalhar entre escravos, para viver ali naquele ambiente, porque eles estavam tomados de uma consolação de estar em Cristo. Conta essa história de um homem chamado Conde Zinzendorf, que foi um homem rico, cheio de propriedades, um homem que tinha muitas terras. E uma certa vez ele orando, ele olhou para um quadro de Cristo. E aquele homem, olhando para aquela situação, ele disse assim, Deus falou com ele sentiu Deus falar no coração dele. Eu fiz isso por você. O que você tem feito por mim? E aí ele se colocou diante de Deus. E aí ele trouxe para as suas terras refugiados de várias nações perseguidos por causa do evangelho. Havia gente da França, havia gente da Alemanha, havia gente da Itália, havia gente da Inglaterra, havia gente de todos os lugares, e essas pessoas Deus foi mandando para lá. E se formou o maior movimento de oração que durou um século nas terras desse homem, porque ele se sujeitou e porque ele estava satisfeito e motivado em Cristo para entregar a sua vida, não por vaidade, não para construir algo para si, mas porque ele estava motivado por causa do amor de Cristo. E essa motivação, ela diz assim, e ele morreu por todos. 2 Coríntios 5, 15 a 17. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei! Isso aqui precisa de mais do que isso para ser motivado. Você é raça eleita, povo santo, escolhido, sacerdócio real. Nós não estamos vivendo mais numa era de sacerdotes. Não estamos vivendo mais numa era de intermediários. Não estamos vivendo mais numa época que você precisa de pessoas para te levar a Deus. Você está com livre acesso a Cristo. E isso é motivo demais. E Paulo estava dizendo para essa igreja, ei, há alguma motivação por estar em Cristo? Faça disso a motivação da sua vida. E aí ele faz a segunda pergunta, há alguma consolação que vem do amor? Perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor de Deus afasta a insegurança, mesmo diante do perigo da morte. Paulo estava correndo o risco de ser morto a qualquer momento, a sentença sair contra ele, e ele sabia que era um caminho normal. Mas ele estava dizendo várias vezes, me alegro. Ele estava dizendo, tem esperança. Ele estava dizendo, talvez seja melhor até mesmo eu partir e estar com Cristo. Porque o perfeito amor lança fora o medo, e ele estava dizendo alguma consolação que vem do amor, e ele sabia, ele estava preenchido por um amor. Se você estiver nessa noite preenchido por esse amor, você vai lançar fora o medo. Se você não está preenchido por esse amor, clame a Deus e diga, Deus, preenche o meu coração com esse amor, para que eu possa lançar fora o medo, a insegurança, a incerteza. Eu preciso que esse amor me preencha, eu preciso que esse amor encha, eu preciso que esse amor transborde de uma maneira
Que eu lance fora os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas incertezas, a minha necessidade de provar algo. Porque esse amor, ele lança fora o medo. Há alguma consolação, ele conforta, ele consola, e o Espírito Santo transborda, e ele enche. Há alguma consolação que vem do amor. O perfeito amor de Deus afasta a insegurança, mesmo diante do perigo da morte. A família de Deus provém ambiente de cuidado, acolhimento. Ser família de Deus é um propósito fundamental. Deus mesmo insere na família os que vão sendo salvos. É Deus que te inseriu aqui. É Deus que trouxe cada um aqui nessa noite. E Ele pegou você lá e trouxe para cá. Pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com histórias de vida diferentes, com necessidades diferentes. Mas é Ele que vem trazendo. Conforme está escrito em Atos 2, 46, 47, portanto partiam um pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Apenas seja igreja. Apenas seja família. E as pessoas vão chegando. E Deus vai mandando. E Deus vai trabalhando, e Deus vai salvando, e Deus vai curando, e Deus vai transformando, e Deus vai fazendo pessoas novas, e Deus vai fazendo algo tremendo. Igreja, gente, é família. Igreja não é rodoviária. Tem gente confundindo igreja com rodoviária. Entra aqui por uma porta e sai pela outra, entra por uma porta e sai pela outra, entra por uma porta e sai pela outra. Quantas amizades você faz numa rodoviária? Você vai ali todo dia, quem pega ônibus, quem já pegou um ônibus, sai do serviço, doido para pegar o primeiro ônibus que te leve para casa. Se possível, entrar na frente de alguém para entrar sentado. Você vai para o serviço, desce na rodoviária já esperando para pegar outro ônibus, e você está interessado em simplesmente seguir o seu caminho. Tem pessoas transformando a casa de Deus e a família de Deus em rodoviária. Isso aqui é família. E nós queremos continuar sendo família. Quando o Mateus trouxe hoje essa preocupação com apostas, isso mostra o quanto há um cuidado de família nesse lugar. E quantas outras vezes nós trazemos palavras aqui, trazendo conforto aos corações e tentando trazer e ajudar famílias. Todo o serviço dessa casa é para ajudar famílias. A gente está aqui na terça-feira com a jornada para ajudar famílias, para ajudar pessoas. A gente está aqui com a formação missionária pensando em trazer pessoas, preparo para elas irem pregar para outras pessoas. Nós temos aqui reuniões de homens e mulheres ajudando homens a serem melhores, mulheres a serem melhores. Nós temos aqui trabalho com juvenis, adolescentes, para fazer com que eles cresçam no Evangelho. Nós temos aqui um ministério de crianças, para fazer com que as crianças cresçam ouvindo a palavra de Deus. Isso é ser igreja e é ser família. E quando a gente olha para isso, a gente fala assim, glória a Deus, porque estamos no caminho certo. Mas isso não é glória para quem faz. É glória para Deus. Há alguma comunhão no Espírito? O Espírito Santo é o grande agente de comunhão na comunidade da fé. Efésios 4, 3-6 diz assim, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Se isso tudo não conduzir a uma vida espiritual madura, saudável, sadia, se isso não conduzir a uma igreja que entende que nada pode ser feito sem o poder e a unção do Espírito Santo, não vai deixar de ser apenas um agrupamento de pessoas. Então essa unidade ela tem que partir do Espírito. Ele está falando aqui, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo. A individualidade ela deixa de existir quando você parte da família. Ah, mas eu deixo de ser eu.
Em alguns momentos, sim, você vai deixar de ser eu. Você vai continuar tendo características, você vai continuar tendo projetos, você vai continuar tendo sonhos, você vai continuar sendo alguém que tem características próprias. Não estamos falando de bitolamento, não estamos falando de manipulação mental para transformar pessoas em seres bitolados. Mas a partir do momento que a gente olha para essa unidade de corpo, a gente começa a olhar que não é mais o projeto do Mateus, não é o projeto do Claudinei, não é mais o projeto do Vitor, não é o projeto de nenhum de nós. É o projeto de Deus. É o sonho de Deus para essa pequena parte da família de Deus. Mas sem entender que isso aqui é um minúsculo grão de areia no grande universo que é a família de Deus. O grande universo da cristandade que se reúne no mundo inteiro e que talvez você não entenda. Você vai achar esquisito um pedacinho da família. Mas quem não tem um parente esquisito? Quem não tem um parente estranho? E às vezes você vai achar que aquele grupinho que se reúne lá, você fala assim, eu não concordo com esse negócio que tem lá naquela igreja não. Isso é problema seu. Jesus morreu por eles também. Esse problema é seu. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, e tudo o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Essa comunhão do Espírito. E Paulo está perguntando, há uma união no Espírito? Vocês creem no mesmo Senhor? Vocês têm uma só fé? Vocês passaram pelo mesmo batismo? Certa vez, lá em Corinto, Paulo foi questionado a respeito, porque uns diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam, eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Aí Paulo pergunta assim, peraí, eu morri por causa de alguém? Eu dei a vida? Pedro morreu por causa de alguém, deu a vida? Eu ainda glorifico a Deus porque eu não batizei ninguém, eu não sei os da casa de Cloe, se eu não me engano, porque eu vim para pregar, não vim para batizar, mas enfim, ele estava dizendo, ei, vocês não são do Mateus, não são do Pedro, não são do João, não são do Antônio, vocês são de Cristo. Um só Deus e Pai, e tudo o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A outra pergunta que Paulo faz é, há alguma compaixão e afeição? E aí a pergunta é respondida por Pedro em 1 Pedro 3, 8 a 9. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados e a bênção lhes será concedida. Olha as condições que Pedro escreve. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Como que eu posso pensar igual? Se eu tenho origens diferentes, se eu tenho escolaridade diferente, se eu tenho projetos diferentes, se eu passei por uma história de vida diferente, se eu tenho cultura diferente, se tudo é diferente, como eu posso pensar? Porque talvez eu precise abrir espaço para ouvir mais do que falar. Precisa abrir espaço para que eu possa caminhar com o sapato do outro mais um pouquinho. Talvez comer 1 quilo de sal. Quanto tempo você acha que você leva para comer 1 quilo de sal? Chuta aí. Se for a Kelly, leva uns 5 anos. Se for eu, vou levar menos, talvez o quê? 3 o quê? Eu? Não, eu acho que 1 ano eu como 1 quilo de sal.
Não, faz uma conta aqui, matemática. A gente precisa de 5 gramas de sal por dia. Entendeu? 7 meses. 7 meses seria suficiente para você comer 1 quilo de sal nessa medida de 5 gramas. 7 meses seria suficiente. Então, você precisa caminhar para entender. Mas já parou para pensar que muitas vezes, certos ambientes, essa caminhada junta, ela se dilui? Num ambiente menor como o nosso ambiente, assim, a gente tende a caminhar mais próximo. Por isso a questão da rodoviária que eu citei no começo, às vezes as pessoas se isolam num ambiente muito grande, porque elas falam assim, eu só quero chegar ali. Ouvir a pregação, cantar uns hinos, acabou, quero ir embora antes da bênção. Antes da oração final, eu já estou lá na porta. Porque ela não quer comer sal junto com os outros. Mas eu convido você a comer sal comigo. Pode ficar certo que você não vai ficar hipertenso, não, que eu não sou hipertenso. Não vou ficar aqui. Seguindo. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Nós somos chamados a uma unidade de ter o mesmo modo de pensar. E talvez você fale assim, mas não dá para pensar igual você não, você tem umas ideias assim meio maluca. Rominho que sofre comigo, né, Rominho? Então tá tudo certo. Tá fechamento. Né? Fechamento. Pois é. Né? Tenham tudo, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só mente. Olha o desafio que Paulo traz para essa igreja. Então vocês já caminharam até aqui tendo Cristo como motivação de vida. Vocês já caminharam até aqui tendo uma comunhão do Espírito Santo, vocês estão cheios do Espírito Santo. Vocês caminharam até aqui tendo compaixão verdadeira pelos irmãos quando eles sofrem, e a gente percebe isso quando a gente vai lá no nosso grupo da igreja, e quando alguém coloca um pedido de oração, e todo mundo coloca lá, vou orar, e está todo mundo orando e preocupado, e manda, irmão, quando a gente fica doente, um monte de gente, e aí, Duarte, como é que você está? Está melhor? E aí, Duarte, como é que está? A Bárbara chega aqui, semana passada ela perguntou, 2 semanas atrás ela perguntou, e aí, Duarte? Tipo assim, era 50%, aí semana passada 70%, aí eu vou ter esse hoje 90%. Está quase. Essa preocupação que nós temos. E às vezes essa questão da individualidade que a gente tem, e a gente começa a olhar, e a gente começa a perceber que a gente precisa aprender a deixar de tornar o outro apenas alguém distante, mas precisa ser próximo. E aí a última questão que ele coloca nesse pedaço é: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Isso só é possível quando amadurecemos e entendemos que nada temos e nada somos. É na comunidade da fé que crescemos juntos e amadurecemos e somos ministrados uns pelos outros. Quando a gente fala sobre ter a mesma mente, o mesmo coração, e essa coisa é muito difícil, e às vezes a gente se irrita porque o outro não pensa igual a gente. E existe uma máxima que a gente costuma brincar, e a gente dizia assim, que isso vinha de Santo Agostinho, aí depois se descobriu que não vem, mas tudo que a gente não sabe de quem vem, a gente bota na conta de Santo Agostinho, né? Porque ele escreveu tanta coisa, o cara escreveu lá mais de 5.000 páginas lá, então bota na conta dele que ninguém vai ler mesmo, vai ficar tudo certo. Mas na verdade diz assim, quer ver? Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas,
caridade ou amor. Só informação assim, porque às vezes aqui também é cultura. Quem escreveu isso foi um teólogo luterano chamado Rupertus Meudenius, que escreveu isso entre 1615 e 1625. Então não foi Agostinho que escreveu. Quebrei aqui essa. Sabia que era ele, né? Você não sabia o ano, né? Mas sabia que era esse cara aqui, né? Pois é. Pois é. Não deu nem para decorar, né? Vamos lá. Rupertus Meudenius. Rupertus. É melhor deixar o Agostinho mesmo, né? Olha só. Eu não vou pensar em tudo igual o Mateus. E olha que a gente tem bastante coisa que a gente não pensa igual. Mas eu vou te falar assim, tem muita coisa que a gente pensa igual. Mas tem hora que o que eu penso diferente pesa mais. E às vezes eu me irrito com o que eu penso diferente dele. E ele às vezes se irrita com o que ele pensa diferente de mim. Mas aí a gente lembra, fala assim, epa, peraí, mas aí, o que a gente pensa igual? O que eu penso igual tem que pesar mais do que o que eu penso diferente. Porque aí quando eu começo a pensar e falo assim, peraí, por que céu que eu estou querendo ir? Porque o céu não existe compartimento. Compartimento para pentecostal, compartimento para presbiteriano, para calvinista, para arminiano, para batista, para católico, para luterano. Não tem compartimento no céu. Não tem. Certa vez perguntaram assim para John Wesley. E aí eu tenho certeza que foi John Wesley que respondeu. Perguntaram assim para ele. John Wesley, você acha que vai ter batista no céu? Ele falou assim, não vai ter nenhum batista no céu. Aí o pessoal, batista não vai para o céu. Você acha que vai ter calvinista no céu? Calvinista no céu? Calvinista então não vai ter nenhum no céu. E anglicano, vai ter algum anglicano no céu? Anglicano no céu? Não tem como ter anglicano no céu. Ele falou assim, e católico, vai ter católico no céu? Católico? Não vai ter um no céu. E metodista? Metodista no céu? Esse então que não entra mesmo. Aí perguntaram, Wesley sendo o fundador da igreja metodista, né? Então o que a gente está fazendo aqui? Só entra no céu quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então não tem lugar para metodista, para batista, para metodista, para arminiano, para católico, seja lá o que for, só entra no céu quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então se você é isso, dá as mãos e meu irmão você será. Sejam unidos, tenham uma só mente, um só coração, um só projeto, um só sonho, e você vai começar a esvaziar você daquilo que você é, e dos orgulhos e das vaidades e daquelas pretensões que você tem de achar que a sua fé é melhor, que a sua crença é melhor, que você é mais certo. Ei, quem tem mais de um filho aqui? São iguais? Eu tenho 2, né? Totalmente diferentes. Nossa, não parece que nem saíram do mesmo útero, do mesmo pai. Tá na beleza? Olha, as minhas conversas com Camila são sobre série de ficção. As minhas conversas com Natan são sobre filosofia. E a gente conversa sobre filosofia, eu e o Natan, e eu com a Camila, a gente conversa sobre série, sobre Star Trek, sobre série de ficção, sobre... As conversas são opostas. O gênio é totalmente diferente, tudo é diferente. Mas eu amo os meus filhos iguais, de forma igual. Você não precisa ser igual a ninguém para Deus te amar. Você não precisa ser igual ao outro. Você não precisa ser, e talvez você esteja olhando para um outro irmão que talvez esteja num estágio espiritual que você julga e que diga assim, nossa, como ele é crente. Bom para ele. Mas Jesus também te ama se você ainda não chegou ao mesmo nível de espiritualidade que ele.
O que importa é que você está no caminho e que você ama o Pai da mesma maneira. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E aí quando a gente olha tudo isso, a gente fala assim: e agora, o que eu faço? O que eu faço com essa coisa de amar o próximo como a mim mesmo? O que eu faço com essa coisa de olhar para mim e olhar para o outro como maior do que eu? O que eu faço com essa coisa de olhar para o outro e não ver o outro como diferente e ao mesmo tempo excluir o outro porque pensa diferente? O que eu faço com essa ideia de todas essas coisas que Paulo coloca para a gente, todas essas perguntas? E se eu olhar para mim, para esse poema que foi lido aqui nessa noite, e eu começar a olhar e falar assim: peraí, eu me identifiquei em muitas dessas frases. O que eu faço com isso? Aí Paulo dá o modelo perfeito. Paulo dá o exemplo perfeito. Porque o exemplo perfeito não sou eu. Se você acha que eu sou o exemplo perfeito, está perdendo teu tempo. Porque às vezes eu realmente vou ser egoísta, eu muitas vezes vou te decepcionar, te entristecer, e muitas vezes você vai olhar para mim e a resposta que eu vou dar para você talvez não traga a solução que você quer, porque eu estou no processo tanto quanto você. Mas aí ele coloca um alvo, um objetivo, um projeto, algo que é muito maior do que eu e você, e ele olha: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Epa, agora eu coloquei um alvo alto, distante, um alvo inatingível, um alvo que eu não consigo, mas eu estou olhando para Ele. Eu estou olhando para algo que é muito maior do que eu, e isso me motiva, porque se eu chegar e colocar o Mateus como meu alvo, e talvez eu chegar num nível que esteja próximo ao dele e falar assim: cheguei. Ou talvez eu possa atingir algo em algum momento que possa passar o meu mestre, aquele que está me dirigindo, e colocar assim: opa, eu passei o meu líder. E aí eu vou encher de soberbo o meu coração e vou dizer: eu sou melhor. Mas se eu colocar o meu alvo como algo maior, eu vou estar sempre no processo dizendo assim: eu não consigo chegar nesse nível. E eu vou continuar no projeto, eu vou continuar no processo, eu vou continuar crescendo, e eu vou continuar desenvolvendo. E ele coloca assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que tivesse que se apegar. Jesus é eterno, quem crê? Jesus é o Criador do universo. Antes que tudo fosse criado, céus, terra, anjos, universos, principados, potestades, tudo fosse criado, Jesus estava na glória, junto com o Pai. Recebendo todo o poder, toda a glória, toda a honra. Milhões e milhões e milhares de anjos o adoravam por toda a eternidade, antes que qualquer ser humano pisasse nessa terra. Ele estava na glória, recebendo toda a glória junto com o Pai. Aí ele cria a humanidade, coloca nessa terra, e o homem peca. E aí o Pai fala assim: o homem não pode ser perfeito. Eu preciso de alguém que faça essa ponte entre o homem imperfeito e a minha justiça, porque eu amo o homem. Foi criado a minha imagem e semelhança, mas eu amo. Mas a minha justiça não consegue fazer com que eu tenha uma ligação plena com esse homem, e eu preciso de alguém que faça essa ligação. E Jesus fala assim: eu. E eu fico imaginando os anjos olhando para aquela situação e dizendo: como assim? Como que vai ser isso? E durante séculos o plano da salvação é
pensado e gerado no céu. Só que o plano da salvação não era Jesus vir a essa terra como um rei poderoso, talvez sábio como Salomão, rico como Salomão, ocupar um palácio e ficar ali falando coisas maravilhosas, coisas sábias. Talvez isso seria a imagem de um rei eterno. Jesus descendo até Jerusalém, ocupando o palácio, sentado num trono de ouro, e os súditos vindo e trazendo as questões, como faziam com Salomão. Não. Ele se esvazia de si mesmo. Tira o seu manto de glória e nasce no útero de uma virgem pobre, periférica, uma virgem adolescente, e é gerado ali, e nasce num estábulo, é colocado num coxo, porque manjedoura é uma palavra muito bonitinha, né? É colocado num coxo com palha. O mundo não viu. E ele se torna refugiado no Egito, tem que fugir. Ele volta, mora entre pessoas humildes, cresce entre pessoas humildes, pescadores, pessoas que eram lavradores, pessoas pobres. Ele sofre opressão, perseguição, sente dores, é tentado em tudo que você foi tentado, e é tentado. E por fim ele dá a vida por você e por mim. E por isso ele vai dizendo, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente à morte de cruz. Aliás, no versículo 7, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo. E nasceu como homem. Ele não veio para ser servido, ele veio servir. Era preciso que ele se tornasse homem, para que nós, homens, olhássemos para a imagem dele. E agora nós pudéssemos olhar aquilo que a palavra de Deus diz, eu preciso ser a imagem e semelhança de Deus. E por isso, quando eu olho para Jesus, certa vez os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Se eu não me engano, Filipe. E Jesus olha e fala assim, Filipe, você tem andado comigo tanto tempo, ainda não percebeu? Quem olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas agora quem olha para mim, vê o que Deus quer que você seja. Quer que você se esvazie para que possa ser cheio. Quer que você se esvazie para que você possa então ser a lógica do reino de Deus, que a lógica do reino de Deus é a lógica das bem-aventuranças. Que felizes não são aqueles que ficam milionários, são bem-sucedidos na vida, mas os que sofrem, os que choram, os que são injustiçados, os que são perseguidos por causa da justiça, esses são os felizes. É uma lógica ao contrário da nossa lógica. E ele está dizendo, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Em tudo ele foi perfeito. Quando ele está ali no Getsêmani, momentos antes da prisão e da crucificação, e ele sabia que para isso ele tinha vindo ao mundo. Ele não olha para aquilo ali e diz assim, ei, basta! Anjos, venham e me salvem. Ele disse, eu poderia chamar milhares de anjos e eles viriam e vamos interromper isso aqui agora. Ele não deixaria de ser Deus se tivesse feito. Mas ele chorou lágrimas de sangue por mim e por você. Não foi a dor da cruz. É porque ele sabia que quando o pecado dele fosse assumido na minha e na sua vida, ele assumisse o meu e o seu pecado, e de toda a humanidade. Naquele momento ele estaria sozinho, porque o Pai não conseguiria olhar para ele, então ele diz assim, Pai, por que me desamparaste?
Foi a dor da separação daquele que estava desde o princípio de todas as coisas junto com o Pai, mas naquele único momento, por causa de mim e de você, ele se esvazia de si mesmo e ele então carrega como escravo a dor do castigo da morte para que você e eu tivéssemos vida. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Em tudo foi perfeito, cumpriu toda a lei, tornou-se homem para que pudéssemos ver a imagem visível de Deus, resgatados, pudéssemos novamente ser imagem e semelhança de Deus. Agora, ele é o primogênito dos mortos. Colossenses 1:15-22, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas para ele e por ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Esse é o Jesus que se esvaziou. E às vezes a gente tão porcaria, a gente quer ter razão. Às vezes a gente tão porcaria não quer se esvaziar da gente mesmo. Às vezes a gente tão porcaria não quer deixar de olhar no espelho e dizer assim, eu sou o cara. Às vezes a gente tão sem motivação nenhuma diz assim, eu sou o melhor. O mundo quer que a gente pense assim. Mas esse aqui, imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, por meio dele criado todas as coisas, servido por anjos, adorado nos céus, deixa tudo. A profecia de Isaías diz assim, aquele que os homens olharam e não viram beleza alguma, aquele que foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, aquele que Pedro vai dizer assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se esvazia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio de seu sangue derramado na cruz. Era necessário que ele carregasse sobre ele o meu e o seu pecado. Era necessário que ele se esvaziasse para que ele pudesse então nos encher. Mas para que você seja cheio, você precisa se esvaziar. Não tem como você ser cheio se você não se esvazia. Não tem como duas coisas ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se você se enche de você, você se esvazia de Deus, mas se você se esvazia de você, você se enche de Deus. O quanto eu abro de espaço no meu coração e na minha vida para ser cheio de Deus, é o quanto eu vou ser cheio. Mas não dá para eu ser cheio de mim e querer ser cheio de Deus. Não dá, não tem como ocupar no mesmo lugar as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Mas isso termina. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Esse Cristo que se esvazia. Ele prova o seu amor. Ele prova esse cuidado por mim e por você. Mas tendo vivido essa vida perfeita, sendo humilde, sendo servo, se esvaziando, ele vence a morte. Ele ressuscita. E ele sobe aos céus. E quando ele sobe aos céus, ele leva consigo a sua humanidade. Ele leva consigo, agora, uma transformação que aconteceu no seu ser, porque agora ele também é humano. Ele é 100% Deus. Mas ele também é 100% homem. Não é hoje que eu vou te explicar isso.
Mas entenda que do lado de Deus tem alguém que entende o seu coração. Alguém que entende a sua dor. Alguém que entende as suas lutas. Alguém que entende o quanto é difícil se esvaziar. O quanto é difícil ser um com o irmão. O quanto é difícil deixar de ter razão certas horas para caminhar junto. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobrará nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declarará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje você pode fazer isso, adorando, glorificando, tendo certeza da vida eterna, experimentando que esse grande amor não te cobra uma perfeição absoluta, apenas que você caminhe, apenas que você tenha Ele como modelo, apenas que você diga assim: eu não consigo por mim mesmo, mas me ajuda. E é um dia de cada vez. Você vai vencer e vai chegar mais perto e vai se esvaziar para ser mais cheio. Tem pessoas que um dia na eternidade vão olhar e vão ter que declarar que Ele é Senhor. Mas já passou o tempo. E vão reconhecer com tristeza eterna, dizendo: eu não reconheci em vida que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas hoje é tempo de reconhecer que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai.